Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou passando aqui para deixar uma mensagem ao coração de vocês a respeito de sabedoria, conselho. E antes de eu iniciar, você é bem-vindo aqui na minha rede social, onde é que você estiver assistindo. Espero que de alguma forma possa contribuir para sua vida, né, os seus relacionamentos, sua área espiritual, que é o intuito de eu ter vindo aqui gravar essa mensagem, esse vídeo a vocês. Mas antes de eu iniciar, já preciso falar com vocês que já há algum tempo Deus tem incomodado eu como a minha esposa, a pastora Mariana, para que a gente de alguma forma começamos a nos posicionar mais de frente nessa questão das redes sociais, de vídeos, de live, algo bem intencional, né? Isso está sendo construído em nós já há algum tempo. Nós não temos falado isso abertamente, nos detalhes, mas nós temos conversado muito aqui na nossa casa, no nosso lar, e as coisas estão se alinhando muito bem, justamente porque vemos da parte de Deus uma cobrança, né? Deus tem comunicado algo com a gente, comunicado com ela, comigo, a respeito do nosso chamado, a respeito da nossa igreja, a respeito de tudo aquilo que Deus tem colocado na nossa vida, nos ferramentando. E de alguma forma eu sei que se Deus está fazendo isso é porque você, como outras pessoas, também possa ser abençoado por palavras que Deus vai nos direcionar aqui, tá? Então, ao longo dos dias, vocês vão começar a perceber que realmente nós estamos nos posicionando, tá? Bom, eu como pastor da Igreja Restaure, tenho tentado da melhor maneira possível ser um pastor segundo o coração de Deus. Sou imperfeito, tenho várias falhas e defeitos, mas procuro ser um pastor bíblico, né? E de certa forma entendendo os passos que eu estou caminhando na igreja, meu chamado, a minha família, a minha casa, a minha primeira igreja, e posteriormente as ovelhas que estão sob os meus cuidados, os líderes que estão caminhando comigo, outros que estão chegando, enfim, entendendo esse tempo que estou vivendo, Deus ele tem me comunicado alguns posicionamentos, né? Alinhamento da igreja, alinhamento de liderança, bem como isso aqui que eu estou fazendo agora. Não é que eu não gosto, eu gosto, mas eu entendo que para mim vir aqui gravar um vídeo na rede social não é tão difícil, mas milhares de pessoas têm feito isso. Grava vídeo, faz live, enfim, e em grande parte tem sido benção. Mas eu não quero fazer só como mais um. Eu entendo que tudo tem que ter um propósito, tem que ter uma marca, mais do que o like, o vídeo, gostei. De alguma forma, se uma alma foi impactada e for transformada, valeu a pena, não é verdade? Né? Eu vou pela Bíblia, a palavra de Deus diz que a palavra dele não volta vazia. Então é uma semente que no tempo certo vai frutificar e dará o seu fruto. Mas vamos lá. Eu fiz um post agora há pouco aqui no meu store e eu coloquei um texto bíblico que eu estava lendo, fazendo um pequeno devocional, bem como isso vem de encontro a tudo que eu tenho ouvido, visto, acompanhado nos últimos tempos, na vida de algumas pessoas, na vida da igreja. Uns estão animados, outros às vezes um pouco mais cabisbaixo, uns mais agitado, outros mais devagar, né? Existem múltiplas facetas das pessoas, aqueles que chegam e rebenta, pastor, tamo junto, vamos que vamos, outros, pastor, tamo junto, mas é um pouquinho mais devagar, aquelas ovelhas que sentam na primeira fileira, outras que sentam mais no fundo, outras que são presentes, outras que são ausentes. Gente, isso nunca vai deixar de acontecer. Só que no meio disso tudo, eu não posso me perder nisso. Até te aconselho a você também não se perder em todo esse fluxo, essa correria do dia, essa multiforme graça de Deus de acontecer na igreja, e você perder o seu foco. Querer fazer tudo não é errado, mas você precisa ter disciplina e você tem que ter um foco. Onde você quer servir, como você quer estar, que solo você quer criar sua raiz, porque senão você abraça o mundo e você não consegue firmar, não consegue ter uma identidade, não flui no teu propósito. E isso eu não falo só no âmbito da igreja, tá? Não flui no casamento, nos relacionamentos, nas finanças, nos negócios, enfim, gente. Então nós precisamos ter
muito discernimento e ter poder de decisão, né? Mas enfim, e me atendo a todo esse chamamento de Deus para mim vir comunicar com vocês aqui, me veio esse texto de 1 Tessalonicenses, né? Capítulo 5, versículo 22. Um versículo pequeno, mas a gente tem que se atentar ao contexto da carta, né? Paulo aos Tessalonicenses, nesse capítulo 5, verso 22, ele fala: abstenham-se de toda forma do mal, né? O que seria isso, pastor? O que seria isso que eu queria comunicar com vocês a respeito que Deus falou aqui comigo? O que é abster-se? E um significado simples, eu mesmo pontuei no story aí, né? Significa evite completamente, mantenha distância, recuse a participar-se. Vamos para a prática? O que seria a prática, pastor André? A prática é você entender um pouco melhor o que Paulo quer dizer. Ele começa a carta dando conselhos a esse povo, a essa igreja, porque no final ele fala dos conselhos finais, mas ele fala a respeito do poder de Deus. No capítulo 1, ele começa dizendo: eu, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja de Tessalonicenses, em Deus, Pai, o Senhor, que a graça e a paz esteja com vocês. Deixa eu continuar aqui, só para você entender um pouquinho o contexto, tá? Ele começa dando ação de graça por todos os irmãos, fazendo menções deles em orações. Aí mais à frente, o versículo 4, 5, o nosso evangelho não chegou a vocês só por palavra, mas chegou sim por causa do poder no Espírito Santo e pela plena convicção, né? O versículo 7, olha, vocês se tornaram um modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque a partir de vocês a palavra do Senhor repercutiu, ou seja, está falando do testemunho, né? Então, nós temos que nunca pegar um texto de forma isolada, nós só precisamos ampliar um pouquinho, né? E buscar a revelação do Senhor. Aí que, dentre idas e vindas da viagem missionária de Paulo, juntamente com seus discípulos, ali menciona Timóteo, mencionou Silvano, se você pegar um pouco mais o contexto, entre tantos outros que acompanharam ele, eu não vou entrar profundamente nesse contexto das viagens, mas só para você entender que chegando a esse ponto de ação de graça, de palavras do poder, dos testemunhos daqueles que ouviram uma palavra de Deus, no final, nesse versículo que eu acabei de ler do capítulo 5, fala: abstenham-se de toda forma do mal. Gente, Paulo foi um perseguidor da igreja, um grande perseguidor, tornando-se, após a conversão genuína, um grande pregador. E a partir disso, ele falava a respeito de ser imitador de Cristo, falava a respeito de santidade, falava a respeito da ordem na igreja, falava de comprometimento. Não é muito diferente do que nós precisamos pregar hoje e viver hoje. O fato é que a igreja, ela está tendo muita pregação. Em grande parte, as igrejas têm pregação, ela tem ensino, ela tem doutrina, sabe? Tem discipulado, mas como alguns crentes dá trabalho, como algumas pessoas elas têm dificuldade de pôr em prática. Eu não estou aqui raivoso, revoltado, entristecido. Não estou. O que mais me chama a atenção é que essas palavras elas permeiam por anos. E as pessoas elas não têm comportamento para mudança. Elas querem viver toda a plenitude de Deus, do senhorio dele, de tudo que ele pode proporcionar, mas elas não querem mudar seus comportamentos. E quando a onda vem, o mar se revolta, o marido quer ir embora de casa, quando há deslize, há mentira, há traições, quando parece que a tempestade ela vai invadir o barco, e agora o que eu faço? As pessoas elas não se voltam para a palavra. O meu coração se entristece por esse motivo. Eu falei, gente, a palavra, o poder foi pregado, foi manifestado, por que não apliquem a palavra? Então, assim, de forma mais pontual e intencional, estou trazendo novamente e eu não vou parar. Porque esses problemas, essas situações não acabam, gente. Não acabam em qualquer esfera da vida do ser humano. O católico, o espírita, o cristão evangélico, qualquer que seja, problema tem em todo lugar. O que eu quero dizer é que
há uma urgência de Deus para um posicionamento, para uma maturidade, para um crescimento da igreja. Se não, você está na igreja há 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 anos e você não cresceu, você não evolui, a palavra é só leitura, é só mais uma leitura para você e ela não te rasga, e ela não te consome, ela não é suficiente. E é isso, é tudo em vão. Você vai na igreja, levanta a mão, adora, louva, oferta, dizima, participa de tantos encontros, mas você vai ao templo, você vai ao lugar do culto, mas o culto acabou, domingo acabou. Não pode acontecer isso. Então, há uma cobrança da parte de Deus em mim para que essa mensagem ela continue ecoando na igreja local, através das redes sociais, e eu vou começar a cada vez mais ser uma voz profética para a sua vida. Amém? Se essa palavra te confrontar, é porque está surtindo efeito. Se essa palavra ela te der um tapa, um cascudo, um puxão de orelha, é porque ela está surtindo efeito. E eu não estou tocando na tua honra, no teu caráter, não vou ser invasivo, eu vou ser uma voz. Eu quero ser uma voz para você, tá bom? Se abstenha de toda forma do mal, se abstenha de toda aparência do mal. Casal, vou começar por aqui. Se o inimigo tentou minar teu casamento através das legalidades e a brecha foi aberta, porque você mulher, você homem, deu uma certa legalidade na falta de diálogo, na traição, na falta de confiança, você deixou de erguer altar na sua casa, isso lhe começou a causar uma grande problemática. Alerta! Se abstenha de toda forma do mal. Por qual fresta o inimigo quer entrar? Por qual janela, por qual porta, por qual legalidade? É o computador, é a rede social celular, é as inimizades, é a amizade que não te agrega nada? Deixa eu te dar uma dica de ouro. Se abstenha. Se você perceber que algo vai entristecer, vai desconfiar, vai lhe causar problema dentro do teu relacionamento, homem, vigia. Não fica de conversinha com menina, com mulher, no pessoal, na rede social. Mulher, a mesma coisa. Seja prudente, blinda tua vida, blinda teu casamento. Vai ficar de conversinha com o rapaz, na igreja, fora da igreja, é meu amigo, é irmão da igreja. Não! Eu falo aqui para vocês que aqui em casa, eu e a pastora Mariana, nós temos uma decisão de respeitabilidade. Ela não me honra só na presença, ela me honra na ausência, ela não está aqui agora. E onde ela estiver, ela tem que saber o lugar dela e a posição dela. E eu a mesma coisa. Nos meus secretos, nos meus lugares escondidos, por onde eu passo, eu tenho que honrá-la. Com o meu comportamento, o que eu acesso, o que eu vejo. Aí meu amigo, cuidado, porque o inimigo ele usa de pequenos acontecimentos para trazer divisão, distração, separação, briga, confusão. É o que Satanás quer. Então, se por um acesso você acha que vai machucar o teu marido, vai machucar a tua esposa, fecha. Blinda teu casamento, blinda tua casa, blinda vocês. Se abstenham, igreja de Tessalônica, se abstenham, por favor. Aí vai dizer bem assim, deixa eu voltar alguns versículos antes, por favor, eu preciso falar para você. O versículo 19 fala assim, não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, examinem todas as coisas e retenham o que é bom. Não apague o espírito, é para você não esquecer do derramar dos cultos, dos nossos encontros, do poder e da glória que é derramado. Não apague, não deixe isso apagar. Não despreze as profecias, pode ser eu, mas pode ser uma irmãzinha, uma pessoa muito simples, que foi lá que te deu um conselho, profetizou na sua vida. Não despreze, porque são sinais. Tá? Outra coisa, examine o que eu tô falando aqui agora, examine todas as coisas e retenha o que é bom. Se isso aqui não for bom para você, meu irmão, deleta da tua vida, não assiste mais, nem manda para ninguém. Mas se isso é um conselho que vai te ajudar, fique comigo, assista até o final, mande para alguém, receba, absorva isso. Então assim, ouve esses conselhos. Eu tô falando aqui primeiramente de um casal, de uma família, de um relacionamento.
Pare de conversa, fecha o acesso. Ah, vou na tua casa. Não vai. Não dá acesso da tua casa. Primeiro, se cure primeiro. Permita que as suas feridas sejam curadas, para que elas sejam fechadas. Em pouco tempo quer voltar a fazer tudo o que fazia antes? Não. Às vezes as pessoas elas estão feridas, machucadas, e não está na hora de você tentar viver uma vida que outrora te machucou lá atrás. Você esqueceu o que aconteceu ali atrás? Se aconteceu que talvez uma tragédia, um escândalo, uma vergonha? Então, peraí, é necessário curar. Só que algumas pessoas elas estão andando assim, ó, no fio da navalha. Ela escorregar, ela vai se cortar. Então, por que eu venho aqui hoje mais uma vez? Se eu preguei domingo, se Deus falou semanas atrás, eu estou usando a palavra, texto, a pastora fala e acontece. Porque são sinais. O inimigo ele está à nossa volta tentando nos derrubar, nos envergonhar, querendo destruir famílias, ministérios que, sabe, eu vejo homens e mulheres que têm assim um campo vasto para crescer, para trabalhar, para liderar, para ter prosperidade. Só que o inimigo ele vai tentando tirar as forças. Pastor, a igreja, tô fraco, tô forte. Um dia tá em cima, um dia tá embaixo. Ei, eu vou dizer para você, levanta daí. Levanta dessa cama, dessa cadeira, levanta desse esfriamento, desse comodismo e fala: aqui não, Satanás. Na minha casa não vai entrar, no meu relacionamento não vai entrar. Eu vou blindar. Se vir alguém de conversa fiada no WhatsApp com você, ou na tua casa, fala: olha, eu vou pedir que você respeite. Esse aqui é o nosso momento, nós não estamos bem. Se vir aqui na minha casa um dia, o pau quebrou, eu e a pastora nós não estamos bem. Oi, pastora André, a gente veio e falou: meu irmão, vem outra hora. Eu e a pastora Mariana, nós não estamos passando uma fase legal. Em outra ocasião, pode ser, você me entende? Gente, não abre a porta da tua casa para todo mundo, é meu amigo, não abre nem para amigo quando você não tá bem. Não abre a sua vida para qualquer pessoa. Ei, rasga o teu coração para Deus e fala: eu tô em pecado, eu menti, não tô legal, Senhor, cura-me, me corrija, me exorta. É Ele. Então, existem momentos que é para você ir para o secreto e você tá no público, totalmente vulnerável. E o inimigo vai lá, fica lançando dardo assim, ó, pau, 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 um atrás do outro, te atingindo e você não tá discernindo. Mulher, Provérbios fala: a mulher sábia edifica a sua casa. Marido, amai as suas esposas e vice-versa, como Cristo amou a igreja. Aí se não há conexão, como que Deus vai trabalhar? Aí não tem conselho de pastor, aí não tem terapia, aí não tem descarrego, aí não tem desculpa, não tem nada que vai resolver se não houver um posicionamento de retenção. Tiago fala: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Você vai falar assim: mas o meu amigo, a minha amiga, aquele irmão da igreja é o diabo? Não, não necessariamente. Mas poderá ser que o inimigo usa de alguns comportamentos para poder afetar você. Um outro exemplo: áreas ministeriais, áreas de liderança, sabe? Abstém de toda forma do mal. Agora eu mudei o exemplo. Comecei com casal, família, agora vou mudar para áreas ministeriais de liderança. Homem e mulher. Vocês querem estar no altar comigo? Vocês querem estar no altar da tua igreja, com o teu pastor, onde você congrega, onde você serve alguma coisa? Você tem que ser leal. Lealdade, fidelidade, comprometimento. Aí, não sai fora muito desse texto aqui, porque aqui também fala a respeito de abster toda forma do mal, e aí fala de santificação. Versículo 23, Bíblia Sagrada, irmão, familiaridade com Bíblia. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o vosso espírito, alma e corpo, vou repetir, espírito, alma e corpo, tá? Quem sabe o que é essa divisão aqui? Isso aqui não é trindade, é tricotomia. Espírito, alma e corpo de vocês, que eles sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda do nosso Jesus Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo, porque fiel é aquele que nos chama, o qual também o fará. Gente, eu me emociono aqui porque eu falo assim: líderes, você querer fazer o bem, as coisas do Senhor, é a melhor coisa que você possa desejar no teu coração, mas não é do teu jeito,
é do jeito de Deus. É em santificação. Espírito, alma e corpo. Aqui fala de testemunho. Aqui fala de vida no altar. Aqui fala de roupa decente. Aqui fala de louvor que engrandece o nome de Jesus. Aqui fala de integridade irrepreensível, coração ensinável. Quer estar na plataforma, mas não quer estar com o pastor na reunião de oração. Quer estar na plataforma, mas não quer estar na célula, servindo e crescendo no corpo da igreja local. Quer estar na plataforma, mas não quer estar no voluntariado. Quer estar na plataforma, mas não quer servir, meu irmão. Que integridade é essa? Que evangelho é esse que você vive? Só o teu evangelho, só aquilo que você seleciona. Nós não podemos caminhar por esse viés. É a palavra de Deus. Eu não estou falando da placa Restaure. Eu estou falando do reino de Deus. Isso aqui, qualquer pastor que aplicar isso, tenho certeza que Deus se alegra. Talvez você pode não simpatizar com o ser humano André aqui, tudo bem. Eu te respeito e você tem todo o direito não concordar comigo. Mas não discorda da Bíblia. Não discorda, eu tenho sido, de certa forma, cobrado por Deus para esse posicionamento aqui, para te ajudar. Então, eu lendo isso aqui, eu postei rapidamente um versículo e eu preciso orientar líderes. Você que quer servir, você quer ser um obreiro, eu posso te dar alguns parâmetros bíblicos, eu posso te chamar para você caminhar, para discipulado. E eu te norteio através de algumas coisas que eu sei, eu não sei tudo, mas eu vou te nortear de alguma forma para ser um obreiro segundo o coração de Deus, uma abertura de culto, uma palavra de semeadura, um sermão, como você estruturar, como fazer uma visitação, comportamentos do obreiro. Eu te dou algumas orientações, eu faço isso aqui na minha igreja local. Só que assim, existem coisas que você vai precisar ter familiaridade com a Bíblia. Aí sai do chat GPT, saia do Google e vai para o joelho. Eu não sou contra as ferramentas que temos hoje. O problema é que quando a pessoa ela não tem experiência no seu secreto, ela fica robotizada. E quando você fica robotizado, você vai pensar só com a cabeça do homem. Se faz necessário Romanos 12, se não me falha a memória, transformação da sua mente, para que você possa experimentar o melhor de Deus, que é o sobrenatural. E eu tô aqui te criticando? Não, eu tô te ensinando aqui, para mim é gotas de sabedoria que eu quero compartilhar com você. E através dessa carta ainda ele fala assim, ó, ele dá as saudações finais do capítulo 5 da primeira carta de Tessalonicenses. Irmãos, orem também por nós. Eu tô falando para você, mas eu tô falando assim, ó, ore por mim, ore pela Mariana, pela Isabelle, ore por nós. Nós vamos completar 5 anos de Igreja Restaure agora em agosto. Ore por nós, né? Nosso telhado é de vidro. Ore por nós. Há um vasto campo para a gente continuar trabalhando. São tantas ovelhas que têm chegado. Algumas chegam, outras saem, né? A gente não quer que saia, mas outras pessoas vêm para somar. E a gente tenta, da melhor maneira possível, apacentar o rebanho do Senhor. Não meu, do Senhor. E aqui ele fala, irmãos, orem por nós também. Tá? E ele fala assim, saúda todo com o ósculo santo. O verso 27 diz, e eu peço com insistência, em nome do Senhor Jesus, que esta carta seja lida para todos os irmãos. Ele fala, ele insiste, ele é intencional, sabe? Eu falo, irmãos, leia a Bíblia, seja intencional, leia, orem. Nós temos jejum coletivo toda quarta-feira na Restaure, e eu tô vindo aqui dizer para você, se até o versículo inicial que eu falei do post, que se abstém de toda forma do mal. Líderes, só para mim encerrar com 2 exemplos, esse último falando de líderes, né? E áreas ministeriais, se abstenha. Quando você subir no altar, vigie. O inimigo ele não vai ficar feliz, ele vai tentar te atacar, ele vai tentar minar a tua energia, a tua força, para que você não cumpra o teu chamado, o teu propósito. Ah, pastor, mas está sendo mais forte que eu. Não pode ser mais forte que você. Na sua humanidade, entenda que Deus ele quer se apoderar de você, mas você precisa se permitir. O acesso que você tem que dar não é a pessoas, é a Deus. As pessoas que Deus conectar a você é porque tem um propósito específico, mas você precisa buscar em Deus essa revelação e nutrir isso na sua alma. O teu corpo pode estar fraco,
A tua mente pode estar fraca, o teu psicológico pode estar fraco, mas o teu espírito tem que estar renovado. Aleluia! O teu espírito tem que estar renovado pelas coisas de Deus. Tá cansado? Vai descansar, deita e descansa. Mas existe hora para o descanso, existe hora para o trabalho, existe hora para comer, existe hora para o lazer, existe a hora que você fala, Senhor, esse tempo é só meu e seu. Existe esse tempo que você vai ler a Bíblia, vai ouvir uma canção, vai fazer teu devocional, enfim. Mas é lógico que em todo tempo, por onde você está ligado no Espírito. Mas você precisa ter um tempo que você fala, Senhor, esse tempo é teu, esse secreto é só eu e o Senhor. Fala comigo, me dê sinais, revela a tua palavra para mim. E eu tenho certeza que por mais que a maldade ela tentar nos cercar, o discernimento fará com que você tenha armas para se defender. Eu lembro que a pastora fez uma live semana passada, e eu não lembro exatamente se foi isso que ela fez, a colocação, mas eu lembro que foi ela que falou, que muitas vezes nós ficamos muito na defensiva, né? E ficamos na defensiva tanto tempo. E às vezes você está me ouvindo agora, assistindo, talvez você está nessa defensiva há anos. Deus fala assim, ó, Deus está te chamando você pro ataque. Pro ataque, não é confronto, é ataque. Ataque, sabe o que é? Levanta, espada, escudo, posicionamento. Abre a sua boca e profetiza. Ezequiel 37 fala, né? Profetiza sobre os ossos secos para eles terem vida novamente. Então, meu irmão, é hora de ir pro ataque. Deus chama uma igreja que contra-ataca Satanás. Você não vai conseguir vencer Satanás sentado de braço cruzado. Você não vai conseguir vencer o desânimo, a preguiça, o divórcio, o desânimo ministerial, sentado esperando qual que vai ser a porção de domingo. Manda aí, garçom. Manda aí, pastor. Qual vai ser o cardápio de hoje? Meu irmão, minha irmã, deixa eu dizer para você. A mesa está posta, ela está abundante, ela está próspera. Agora, uma coisa é você se alimentar. Tu vai ficar na mesa? Quando você se alimenta, o que você está dizendo pro teu corpo? Eu estou mandando gostosuras aqui pro meu corpinho, estou recebendo nutrientes para mim ter força, para mim trabalhar o dia seguinte. Ou você vai ficar um obeso espiritual, recebendo, e você não vai compartilhar nada, você não vai ter mudança, você não vai chegar e falar, amor, eu preciso ter uma conversa com você. Olha, Deus já está me startando muita coisa. E tem coisas que eu falo assim, amor, ó, tem algumas coisas que nós precisamos conversar aqui em casa. Ó, vamos melhorar isso. Ó, isso aqui não tá legal. Ó, Deus tá me comunicando um negócio na igreja. Vamos fazer 5 anos agora, então assim, vamos ter que ter algumas mudanças por aqui. Por quê? Em todo tempo, Deus ele tá comunicando algo com a gente. Todo instante. A hora que você quiser, a hora que você cessar as vozes externas, Deus ele vai comunicar alguma coisa com você. Faça essa experiência e depois você fala para mim. Então Deus está comunicando o que hoje aqui? Ó, vigilância. Afasta-se de toda forma do mal. Afasta-se completamente, mantenha a distância. Tem alguma amizade que está te fazendo mal? É momento de você ter prudência. E eu não estou falando para você desfazer amizades, mas filtra isso e vê se essa amizade é saudável para você. Cuidado, cuidado. Obreiros, cuidado. Cuidado vocês que têm caminhado comigo. Cuidado, eu não sou melhor do que ninguém. Mas para estar junto, para viver o mesmo propósito, é necessário nós fazermos o quê? Avaliações. Para que nós tenhamos crescimento. E o nosso nivelamento não seja um nivelamento apenas no âmbito mental do homem. Aqui não é uma palavra coachiana, para mexer com as tuas emoções, com o teu ego, para que haja fluidez apenas nesse âmbito terreno, não. Ó, há uma guerra travada no âmbito espiritual. Há uma guerra travada. Se você não discerne isso, então eu tô te falando agora. Há uma guerra. Há uma batalha travada no âmbito espiritual para minar a força da igreja, dos líderes, dos sacerdotes, dos homens da casa, das mulheres, das adjuntoras. Então, se você não discernir isso, o inimigo vai passar por cima de você como um rolo compressor. Mas eu quero declarar uma palavra de Deus para a sua vida, que toda arma forjada, mirada contra a sua vida, ela não vai cair, ela já caiu por terra. Se você crê, diga amém, toma posse dessa porção de sabedoria para a sua vida. Deus abençoe, eu vou voltar com mais vídeos assim, com mais textos pontuais, com mais temas, seja ele relevantes, polêmicos, mas assim, para a gente destravar muitas pessoas, travar ministérios
E em nome de Jesus, mulher, não seja uma trava para o seu marido no chamado. Homem, não seja um bloqueio para tua esposa. Casais, dê as mãos. Famílias, se blindem e vamos fluir no amor de Deus, na prosperidade, na terra que Ele deu para a gente conquistar, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, um forte abraço e até o nosso próximo encontro.